Bom dia, Sobral especial! Eita, coisa boa, eita, energia maravilhosa. Já tô sentindo o cheiro de você, mulher. O cheiro dessa comidinha aí, hein? O que é que vai jantar hoje? Pipoquinha para assistir a gente? Será, hein? Olha, a gente vai fazer a pipoca, né? Mas para você nos ouvir, falar sobre saúde mental. Mulherada, tá com a saúde mental em dia? Se não tá, vai escutar umas dicasinhas poderosas, hein? Para que a gente possa exercitar e melhorar ainda mais a nossa autoestima, porque isso é muito importante, mulher. É muito importante a gente colocar, ó, a nossa autoestima, o nosso poder, ó, lá em cima, porque nós somos dona de casa, mãe, mulher, esposa, e a gente deve levantar para conseguir levantar quem está em casa também, viu? Ó, e a gente vai falar também sobre o uso indevido daquelas canetinhas. Lembrando que aquela canetinha é para obeso, não é para aquela mulher que está com a barriguinha. Ai, eu tô com aquele bracinho lá, balançando. Gente, vai malhar, vai procurar uma nutricionista. Tem muita mulher aí, ó, com muita queda de cabelo, com muita vitamina desregulada. E aí eu convidei uma nutricionista e uma tricologista para a gente bater um papo legal sobre esse assunto. Não vai tomar essa canetinha, ficar aplicando sem ir num profissional antes, tá? E a gente também vai falar sobre inteligência artificial. Você sabe como utilizar ela de maneira correta, de maneira realmente inteligente, né? Para que ela possa te ajudar aí no teu trabalho? A gente costuma, assim, eu gosto muito de comparar aqui. Inteligência artificial não é psicólogo, gente. Não dá para ficar fazendo as perguntas e achando que ele vai te responder. Enfim, vamos matar muita curiosidade hoje. Vamos ver como essa ferramenta pode nos ajudar, mas de maneira inteligente. Eu tô aqui com a psicóloga maravilhosa, a minha musa, linda, porque além de psicóloga, ela é linda, maravilhosa, inteligente e nos ajuda a cada dia a ficar com a autoestima melhor, né, doutora? É importante a mulher cuidar dessa saúde mental, de ficar bem consigo mesma para que ela possa lidar aí com as atividades do dia a dia? Sim, é muito importante. E a gente não pode falar de saúde mental excluindo a saúde física, porque as duas estão integradas, né? Então, assim, cuidar da saúde emocional também é cuidar dessa saúde física. A mulher, ela passa por várias mudanças hormonais ao longo da vida, né? É o período pré-menstrual, é a gestação, é o puerpério, menopausa. E isso é um dos fatores também que contribui para esse desequilíbrio, né, emocional, para essa instabilidade. Então, a gente precisa estar atento também a esses fatores biológicos. E a mulher tem que enfrentar várias coisas, né? Ela tem que enfrentar o trabalho, tem que enfrentar a doença da criança. Muitas vezes ela vai trabalhar com a noite toda virada, sem conseguir dormir. Muitas vezes ela não tem um marido legal que ajudou ali. Não, vai dormir um pouquinho enquanto eu fico com o bebê. E aí aquilo vai estressando a mulher, né? Sim, totalmente, né? A gente precisa também, quando falamos de saúde emocional da mulher, a gente precisa também estar atenta à qualidade do sono, porque isso também altera ali, gera irritabilidade, estresse. E outra coisa, como você falou, a mulher, ela se envolve em várias tarefas, né? E a gente precisa ter cuidado também com essa cobrança excessiva de ter que equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo, que é trabalho, é filho, é marido, é cuidar da casa, é cuidar de si. A mulher também, ela sofre uma pressão social muito grande, que precisa estar bem o tempo todo, de que precisa estar bonita o tempo todo, de que precisa estar magra, porque se construiu uma ideia de que o corpo perfeito é o corpo magro, e não é isso, né? A gente precisa cuidar desse emocional para que a gente tenha ali amor próprio, para que a gente desenvolva também uma autoestima, porque um corpo perfeito é aquele corpo que existe uma mulher feliz dentro dele, né? Eu vi uma matéria hoje da revista TPM que eu achei super interessante, que eu acho que vale a pena a gente dividir essa informação aqui.
que a menina dizia assim, mulher, se você foi criada, a sua mãe sempre lhe disse que a sua calcinha não mancha, não é para manchar, tá errado. A vagina da mulher ela é autolimpante, então ela excreta que ela tá limpando, então a gente se cobra até nisso, vai na ginecologista, doutora, tá saindo alguma coisa, e fica usando aquela pomada, usando a pomada, quando é algo biológico, é algo natural, Sim, né? A gente sim. se cobra por algo que é natural, né? Assim, como que assim, a sociedade é cruel. Existe uma cobrança de fato excessiva, né? Tem desodorante para essa parte. Gente, Sim. a gente não pode ter o cheiro natural. Como você falou, né? Uma cobrança tão excessiva como se a gente tivesse que estar o tempo todo bem sobre tudo, sobre todos os aspectos, né? É incrível. E sim, tem alguma dica para aquela mulher que está sobrecarregada e que ela precisa saber balancear, né? Para que ela não fique tão se sentindo pesada? Quando é que devemos procurar um psicólogo, por exemplo? Pronto. Na verdade, a ajuda profissional ela é bem-vinda em todas as fases, né? Porque como eu pontuei, a mulher ela passa aí por várias mudanças ao longo da vida. E tem até alguns estudos que falam também que as mulheres elas têm uma tendência 2 vezes mais em desenvolver ali depressão, ansiedade ou algum outro transtorno, né? Maior que os homens, 2 vezes mais. Justamente por conta de todos esses fatores, cobrança social, aspectos hormonais que influenciam também, experiências traumáticas vividas na infância também impacta bastante. E aí a dica é procurar uma ajuda profissional, né? Além disso, buscar atividade física também, cuidar do sono. Um psicólogo ele vai te ajudar a desenvolver ali, né, um amor próprio, um autocuidado, vai te ajudar a organizar essa rotina sem peso, a equilibrar esses pratos, entendendo que a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, vai te ajudar a lidar melhor com a autocrítica, porque a gente se cobra, a gente está ali se auto-julgando o tempo todo também, e até as comparações injustas que a gente acaba fazendo, né? Com outras mulheres. Engraçado que eu tive uma conversa com a minha mãe hoje pela manhã. Ela é de outra geração e eu venho de uma outra geração, né? E aí ela me fez um questionamento e eu falei, não, mamãe, eu só vou fazer isso quando eu conversar com a minha psicóloga. E ela disse, que negócio de conversar com psicólogo para me fazer isso, eu faço e acabou. Aí eu tinha a opção de machucá-la, em dizer que porque a senhora age no impulso, né? A senhora passa pelo que passa e dizer para ela, mamãe, eu não sou mais essa pessoa que age por impulso, Sim. Né? Hoje, eu penso, né? Eu converso com um profissional antes e tal, mas aí eu parei, eu olhei, eu falei, como eu sou essa pessoa que eu penso? Aí eu disse, não vale a pena eu dizer nada, eu me calei. Porque eu entendi também, numa sessão de psicólogo, com a minha psicóloga, que eu não mudava a minha mãe. Sim. Entende? Que eu preciso respeitar quem ela é. E que eu preciso aceitar como ela é. Que eu não vou mudá-la. E enquanto eu achava que ia mudar a minha mãe, eu sofria. Nossa, aquilo me doía de um jeito. E hoje eu compreendo que ela é de uma outra geração, que ela não teve certas coisas, que ela não teve certos acessos. E que hoje, por mais que eu tente querer levar ela no psicólogo e tal, é algo que ela precisa, é algo dela, tem que vir, não, minha filha, eu quero, eu aceito, né? E aí eu já entendi que, não é? Isso, precisa. Eu acho que isso serve para você também que está em casa, que está tentando mudar seu marido, que está tentando mudar sua mãe, seu pai, seu filho, né? Às vezes não adianta a gente tentar forçar a barra, forçar uma situação. Vai se cuidar, vai cuidar de ti, vai cuidar dos teus impulsos e das respostas que você tem vontade de dar. E tem hora que você dá e que você se machuca e machuca o outro.
Aí eu ainda disse, não, eu lembro que eu disse assim, lembra daquela hora que eu disse isso pro fulano, pra minha tia? Ela me bloqueou, mamãe. Ela me bloqueou. E aí, tá vendo como não é legal ficar falando essas coisas, machucando as pessoas? Entendeu? Sim. E aí é isso, eu acho que cuidar do emocional é isso, é você, quando alguém no trabalho te machucar, você saber o que fazer, você saber dar limites, você dizer, fulano, peraí, você vai até aqui, daqui pra frente você não vai mais. Eu acho que muito importante você ir para um psicólogo, porque ele vai fazer você entender qual é o seu limite. Exato. Mas isso não é da noite pro dia, tá? Vou logo te falando, são longas sessões. Mas ele vai fazer você entender. Se você se abrir de verdade, você fazer isso com o coração, querendo realmente se cuidar, porque é um autocuidado, já falo. Autocuidado. Um autocuidado. O teu momento com o psicólogo é um teu momento de amor. Se você se permitir, vai ser maravilhoso. Sim, não é isso, doutora? Sim, e a gente precisa, né, respeitar essas pausas, né? E quando a gente fala de autocuidado, é exatamente isso, eu cuidar do meu emocional para que eu também não afete as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, o profissional psicólogo, ele vai te ajudar a enfrentar tudo isso, a desenvolver estratégias, ferramentas para lidar com diversos tipos de situações que vão surgindo diante desses desafios. Precisamos lembrar que nós somos seres biopsicossociais e espirituais, né? Que a conversa com um amigo ela é interessante, precisa existir esse contato social, mas que o profissional psicólogo é alguém que vai te ajudar, de fato, né? Porque eu acho que todo mundo está ferido. No fundo, todo mundo está ferido. E de repente é um fulano ferindo o outro, né? Assim, aí você, de repente, um te fere, aí você fere o outro e você não entende o que está acontecendo e acaba virando ali um... Ou, como a gente conversou no outro programa, às vezes é algo da tua cabeça. Né? Como diz, o meu chefe, que a gente até citou da outra vez. Isso. O meu chefe me chamou, meu Deus, eu acho que eu vou ser demitida. E aí você fica... E não é nada daquilo, né? Pode ser uma promoção, né? Um aumento de salário. Sim. Pode ser tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa bacana. E olha, assim, é incrível. É um caminho, assim, que eu acho incrível. Sim. Vale a pena, Vale né, muito buscar a pena. a terapia, tirar esse momento para você se conhecer, para você cuidar de si, porque isso vai te ajudar também na tua autoestima, na forma como tu se enxerga, né, na tua autoimagem. Vai fazer com que você desconstrua ali experiências negativas que vêm desde a tua infância. Porque a criança que ela foi ferida na infância, ela se torna o adulto que fere. Né, como você pontuou. Então, a terapia ela vai te ajudar nesse processo. E outra coisa que a gente vai abordar hoje, que é sobre a canetinha, é que as mulheres acabam se adoecendo, literalmente, né? Porque se enxergam no espelho como mulheres gordas, como mulheres feias, e acaba aquele eu não me aceito, não me aceito, não me aceito, acaba passando dos limites, né? E aí isso pode gerar sérias consequências, né, doutora? Sérias complicações, né? Então, assim, existe uma distorção de imagem muito grande, né? Que a nossa sociedade, ela criou em cima desse padrão, né? De corpo, de que o corpo ideal é o corpo magro. Então, as pessoas estão se cobrando cada vez mais e fazendo uso indiscriminado desses medicamentos. E isso gera consequências gravíssimas para a saúde. E aí impacta também a saúde emocional, né? Mexe com tudo, desestabiliza tudo. E as redes sociais, elas reforçam muito essa ideia, né? Desse padrão de beleza distorcido. E assim, a gente pensa que isso não é coisa séria. A gente teve há um tempo atrás aquela cantora da calcinha preta, a Paulinha Abelha, acabou morrendo de tanto ingerir remédio.
de forma indiscriminada. É a mesma coisa que eu estava citando aqui. Aí você usou a injeção, tomou as vitaminas corretas, né? Começou a cair cabelo, começou a vitamina... Aí você acaba bulimia, você acaba comendo e botando para fora. Então, até aonde que isso vai parar? Isso, né? É um risco muito grande de desenvolver transtornos, né, alimentares também. E essa cobrança excessiva de que tem que ficar magra a qualquer custo. E não está mudando ali a mentalidade, os hábitos. E aí é uma coisa que muitas vezes não se sustenta, porque eu não pratico uma atividade física, eu não tenho uma alimentação balanceada, eu vou só fazendo uso da medicação, acreditando que aquilo vai fazer milagre, que eu vou emagrecer. Mas se eu não mudar os meus hábitos alimentares, né, os meus hábitos comportamentais em cima disso, todo esse peso ele vai voltar com o tempo. Isso pode gerar aí consequências graves também na saúde, né? Principalmente quando é feito um uso também sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento de um nutricionista, no caso, né, que é um profissional aí que também precisa participar disso, né, desse processo. Eu acho que não é à toa também, Débora, é que quando você vai fazer uma bariátrica, por exemplo, tem que ter um psicólogo. Sim. Porque se a pessoa não tiver com a mente preparada para aquela mudança drástica de que você vai sair de um prato para um copo de cafezinho. E aí? Como é que tua mente fica diante daquilo, né? É a mesma coisa, você vai aplicar uma injeção que vai tirar tua fome, né? E você tem aquela mania de beliscar o dia todo, belisca. De repente você fala, gente, o que é que está acontecendo? Né? E tudo está mexendo com a tua mente. Isso, e aí quando eu deixo de fazer o uso da canetinha, todo o comportamento volta, porque não houve uma mudança de comportamento, de hábito alimentar. Não mudou a forma como eu me relaciono com a comida, né? A forma como eu me dedico à atividade física. E não é só isso, é uma série de coisas que eu preciso, né, cuidar, modificar ali na minha rotina para que eu consiga manter, né, esse peso que eu perdi, porque se eu não mudar esses hábitos, tudo isso vai voltar. É isso mesmo, olha. Débora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu queria você todo sábado aqui com a gente, dando dicas, que eu sou apaixonada por essa psicóloga, né? Eu sou babona dela mesmo, porque eu acho ela incrível e eu acho que psicólogos são essenciais na vida da gente. Porque, é como eu disse, a gente vive numa sociedade onde está mostrando que a vida é perfeita, que está numa plataforma, no Instagram, que tudo é maravilhoso, quando não é. A realidade é dura, né? Onde todo mundo está, na verdade, correndo, lutando, batalhando para pagar suas contas, e fora os percalços que acontecem no dia a dia. E tem pessoas assim como ela que estão aqui para nos ajudar. Isso, não podemos comparar os nossos bastidores com o palco da vida de outra pessoa, com o recorte que a gente vê no Instagram. Olha aí, rapaz, acho que essa frase já devia ficar assim no seu Instagram. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma honra e uma alegria estar aqui com você. Com essa frase maravilhosa, eu vou chamar um rápido intervalo, mas a gente volta já já. E aí, meu povo, eu tô aqui com as duas mulheres mais bonitas deste Ceará. E elas vão falar de quê? De cabelos. Se vocês estão aí com os cabelos caindo, seja pelo uso daquela bendita canetinha, ou simplesmente porque estão caindo, porque estão estressadas, ou porque não estão se alimentando direito. Quais são os outros fatores? Aqui a Leila é nutricionista, vocês já conhecem ela, porque ela já veio aqui no programa. Seja muito bem-vinda, Leila. Obrigada. E aqui a nossa Nazaré maravilhosa, tricologista. Essa aqui também entende tudo. Já veio aqui no programa,
Fez um exame no Vitinho. Mas olha, gente, o problema não foi o Vitinho, o problema foi o cabelo da Carielle que vai laquear. E se vocês usam muito produto na cabeça, tem que ir lá na Nazaré, viu? Passa uma vergonha também, mas ela tem a solução. Nazaré, conte pra mim, quais são os maiores fatores aí que derrubam cabelo? Shampoos não indicados, que contém parafina líquida dentro. Tem alguns. Os shampoos que tem, assim, química, né? Assim, os shampoos de mercado. Não são tão naturais. Isso. Também a gente vê... Mas tem gente que passa muito gel no cabelo e deixa, assim, 2, 3 dias. Aos homens, né? Vem cá, Caléo, vem cá, meu filho. Eu trouxe até meu aparelho, se vocês quiserem fazer um exame aí. Baixa aqui a cabeça, meu filho, que você é alto. Vem cá, baixa aqui. Este cabelo, deixa eu ver. Esse cabelo aqui. Eita, que eu tá já falei com ele, hein? já conversei com ele já. Eita. Mas tem gente que deixa 2, 3 dias. Eita, meu, aproveita e dei foi um cheiro nele. Mas assim, tem géis que dá pra você realmente utilizar, que não dá problema. Mas a questão é que tem gente que coloca e deixa lá entupindo lá 2, 3 dias, aí vai pra academia. O dele tá só uma volta, né? E não lava o cabelo, aí mistura com suor. Ei, tem gente que vai a semana todo dia pra academia e não lava a cabeça. Tem sim. Isso é um problema. Leila, vamos agora para a parte da nutrição. Quem não se alimenta direito ou quem está faltando algum tipo de vitamina também pode ter o cabelo. Sim, com certeza. A gente precisa entender que a queda de cabelo ela é multifatorial. Então, várias coisas podem acontecer para haver queda de cabelo. Desde deficiência de vitaminas, minerais, hormônios, até fatores genéticos, que a gente chama de alopecia androgenética. Então, a gente vai abordar todos esses fatores aqui para vocês. E o principal ponto aqui que eu queria abordar era a proteína. O que é que acontece? O nosso fio ele é composto de 85% de queratina, que é uma proteína, e os outros 15% vai ser água, minerais, lipídio. Então, se você não dá um aporte de proteína adequado, o seu cabelo ele começa a ficar fraco. Não, calma aí, vamos aqui. Proteína é o quê? Frango? Isso, frango, ovo, peixe, algumas leguminosas como quinoa, ervilha, grão de bico. Tudo isso é fonte de proteína. E o que é que acontece com o cabelo? A gente precisa adequar, que é o que a gente faz no acompanhamento nutricional, adequar a quantidade de proteína. Ela tem que ter no mínimo 1 grama por quilo de peso. Isso o seu nutricionista vai adequar para você. Então, o que é que acontece quando a sua proteína está baixa? O teu corpo vai usar a proteína para as funções vitais, que é a construção de músculo, para o osso, produção de neurotransmissor. Então, vai faltar proteína para o cabelo. Então, você pega nesse cabelo, é aquele cabelo que quando você faz isso, ele solta com mais facilidade do couro cabeludo, porque ele é um cabelo que começa a ficar fraco. Então, esse é o primeiro fator, adequar a quantidade de proteínas. Porque aquele cabelo que está quebrando da metade para lá, ali é corte químico, né? Isso. Mas aquele cabelo que cai da raiz, aí... aquele que você aí pega acende assim, a luzinha, porque isso. aí tá... É algo de dentro para fora? Exatamente. Isso. O nosso cabelo, ele reflete como é que tá a nossa saúde. Eu meio que falo assim, que o cabelo denuncia. Se você tiver com deficiências nutricionais, o seu cabelo, ele não tem vitalidade. Então, assim, é muitas coisas, são vários fatores. O que eu faço? Eu investigo a causa e trato. Quais seriam os exames? Vamos dizer quem está em casa. Quais seriam os exames? Primeiro eu vou aqui saber com a Nutri e depois eu vou aqui saber com a tricologista. Terapeuta capilar. Terapeuta capilar. Quais os exames? Eu vou pincelar aqui rapidamente as vitaminas, minerais e hormônios, que são os principais. Minerais, a gente gosta de olhar o ferro. É muito comum mulher ter ferritina baixa por conta da menstruação, que todo mês a gente tem perda de ferro. O que é que acontece? O ferro, ele leva o oxigênio, então ele leva o nutriente para o fio. Se você tem ferro baixo, vai ter uma prejudicação nessa levada de nutrientes. Então, o seu cabelo também começa a ficar fraco, começa a ficar aquele cabelo sem brilho e começa a cair. Outro fator importante, o zinco. O zinco, ele bloqueia a ação de um hormônio que é chamado de DHT. Esse hormônio em mulher, quando ele está alto, também causa queda de cabelo. Para mulheres que têm alopecia areata, que é outra queda de cabelo, que isso aqui é genético. Não, não é genético, desculpa. É autoimune, é uma doença autoimune.
O zinco, ele é excelente para quem tem imunidade baixa. Você em casa, se você tiver com deficiência de zinco, precisa suplementar para aumentar a imunidade. Então, causa queda de cabelo também. E o zinco também é fator para a produção de queratina. Então, vitaminas, a gente pensa em complexo B, a biotina, que é o padrão, né, que as pessoas sempre gostam de usar para cabelo. Biotina, ela participa de síntese de queratina, ela também dá força. É aquela vitamina que vai começar a fazer teu cabelo ficar mais resistente. Complexo B, vitamina D, que é excelente, extremamente importante. Quase todas as células do nosso corpo têm receptor para a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, porque ele tem ação hormonal no corpo. Ele também, se tiver baixo, seu cabelo também começa a ter queda. E outra coisa importante, ó, pacientes que começam a ter, né, Nazaré, o couro cabeludo inflamado, começa a aparecer alguns ferimentos. E falhas. A vitamina D é muito importante, porque ela tem ação anti-inflamatória. Tá? A gente também precisa pontuar isso. Outra questão de vitaminas, eu acho que essas são as principais. B12 também. B12, complexo B. E outra coisa que bem importante em relação ao hormônio, tireoide. Precisa ver como é que tá a tireoide. Quem tem tireoide desregulada vai ter queda de cabelo e grande. Então tem que ver como é que tá TSH, T4, T3, para a gente poder modular essa tireoide. Isso aí também é muito importante. Pacientes que vivem estressados, fator emocional conta demais para a queda de cabelo. Se você é uma pessoa que está sempre estressada, sempre nervosa, correndo de um lado para o outro, vai ter picos de cortisol, aquilo ali também causa queda de cabelo. E outra coisa muito importante também, que as pessoas não falam bem, é quando você faz um pós-cirúrgico. A anestesia causa queda de cabelo, muita gente não sabe. Então, se você passou por um processo de cirurgia, você também vai ter queda de cabelo. Então, você percebe que é várias coisas que pode, é multifatorial. A gente precisa investigar o que o paciente tem e tratar. Uma longa conversa. Exatamente. Uma longa conversa com um bom profissional para que você chegue numa conclusão correta, um diagnóstico correto para você caminhar de forma correta. E a gente conseguir tratar e resolver o problema do paciente. Agora vamos para você. No caso, quem chega no seu salão com queda de cabelo, quais são os passos, né? Geralmente, o cliente me procura para fazer química, quer fazer química para qualquer custo, né? Mas assim, quer fazer aquela química mais leve. Quando eu faço a tricoscopia, eu consigo ver amplamente o que é que tem nesse couro cabeludo, correto? E aí eu começo a ver afinamento de fio, geralmente se a pessoa toma aquela canete emagrecedora, sem acompanhamento médico, toma por conta, você vê o início do cabelo fino e o resto do cabelo grosso, você vê esse cabelo com mais massa, esse aqui com menos. Então você já vê que tem alguma coisa de errado ali. E a gente conversa, às vezes a pessoa não quer falar, mas tudo bem. E a gente orienta sem ser evasiva. A gente fala assim, ó, o que é que você usa em casa de produto? Geralmente, às vezes, tem cliente que usa tudo do bom e do melhor e mesmo assim o cabelo está despencando, certo? Então, aí eu falo, olha, o ideal é você... Aí eu pergunto, você tem os seus exames de sangue recente? Aí ela fala se tem ou não. Se tiver, eu já encaminho para ela e eu passo o contato dela e peço para ela ver esses exames e conversar com o paciente. Aí não é da minha alçada, são elas duas, certo? Depois, aí eu faço uma terapia com fotobiomodulação, que é o laser de baixa frequência, no couro cabeludo, para poder diminuir aquela queda, desinflamar aquele folículo piloso, certo? E dar o tempo dela ir para a menina, para a Leila, desculpa, conversar com ela, ajustar tudo isso e ela volta para mim, geralmente já tomando a suplementação, fazendo a reeducação alimentar necessária e a gente faz essa fotobiomodulação em conjunto com essa dieta, entendeu? Então, o resultado, até hoje, de março para cá, que eu estou fazendo esse protocolo dentro do meu salão, de março para cá eu não tive uma reclamação. Então, é como se fosse uma suplementação, né? Suplementa, faz o diagnóstico correto
suplementa com a nutricionista, porque você tem várias especialidades, né, Leila? Conta pra mim quais são as tuas especialidades. Eu também tenho pós-graduação em nutrição estética, né? Então eu trabalho muito com qualidade de cabelo, qualidade de pele, celulite, varizes, estria. Então a gente trabalha também toda essa parte estética. E lembrando, né, que tudo é de dentro para fora, né? O nosso cabelo, a nossa pele é muito reflexo da nossa saúde, da nossa alimentação. Então é um trabalho que você tem que fazer uma reeducação alimentar, né? Você tem que melhorar. O alimento é o combustível do corpo. Não adianta eu suplementar você, colocar tantas coisas, se você não tem a base, se você não faz o básico mesmo, que é ter uma boa alimentação. Então a gente adequa essa alimentação e vem com a suplementação, que é o booster. Então o resultado assim é maravilhoso. Lembrando também, Carielle, que às vezes não é só, às vezes, por exemplo, né? Às vezes a pessoa também está com inflamação no folículo piloso, não é, às vezes a pessoa está tudo bem no corpo, é só a falta de cuidado com o cabelo. Que vai treinar, como eu estava falando, vai treinar, chega, tá com ele amarrado aqui, cheio de suor, vai dormir, não lava, não solta. Dormir com o cabelo podre. Isso, aí isso também causa. Usando cosméticos também não recomendados. Então, assim, às vezes a pessoa chega para mim, eu consigo resolver também no meu salão, sem precisar. Quando a cliente está... quando você faz uma terapia, você já vê clareando na hora da terapia. Você fez uma terapia comigo? Fiz. E é importante porque você limpa este couro cabeludo. E você deixa o couro cabeludo, mas é tanto que a sensação que depois que você termina de fazer essa terapia, parece que você tirou um peso da sua cabeça. Desobstrui. Desobstrui. A pessoa mesmo diz que recebe melhor os tratamentos em casa. E eu adquiri, eu tenho um shampoo, eu não vou falar o nome das marcas aqui, gente, que são marcas muito boas que eu tenho em casa. Eu sempre tive esse cuidado com o meu cabelo, mas eu confesso também que depois que eu passei a gravar vários programas aqui na casa, por conta dessa rotina, eu passei a utilizar muito laque, muita pomada, muitas coisas que obstruem o meu, como é que fala? Cabeludo. O meu couro cabeludo. E aí, tipo, é a sensação realmente que eu tinha, assim, que eu lavo, mas parece que não sai, gente. Falei, nossa, que foi passado na minha cabeça que não sai esse negócio, parece ficar grudado. E aí eu comprei um produto natural lá na Leila. Leila comigo mesmo. Com a Nazaré. E, é tão gostoso, ele dá um ardorzinho, assim, como se fosse de hortelã, sabe? E aí eu fico com uma sensação bem gostosa o dia inteiro, assim. Mas eu chego aqui, eu chego aqui mais pomada, mais laque. Equilíbrio, eu tenho que viver. Eu tenho que viver lá, gastando meu dinheiro, gente. Mas é um bom investimento, assim, eu confesso pra você que a gente ainda vai fazer tem um negócio lá na mão, né? O Ilib. O Ilib é bom, inclusive, dá um reset no corpo. Ele é bom pra imunidade, pra quem tem alergia, que se você fizer 10 Ilib, você diminui as suas crises alérgicas. Ai, que legal. E isso não é falado. Mas assim, o Ilib eu sempre passo para todas as minhas clientes. Às vezes elas estão lá fazendo um teste de mecha, eu coloco no pulso delas. Lógico, tem algumas pessoas que não podem fazer, né? Eu falei no outro programa. Mas assim, é mínimo, mas eu gosto de fazer porque realmente melhora. Elas sentem depois de 4 sessões, elas sentem essa melhora. Olha, Nazaré, tem coisas na vida que eu aprendi que dão tanta qualidade de vida pra gente que não assim, a gente não tem que pesar o custo. Eu tenho uma amiga que ela manicure, ela faz as unhas postiças, né? E ela disse pra mim, eu pago todo mês o meu médico da endometriose, que é R$600. Pra ela que faz a unha, né? Assim, ela é uma pessoa bem humilde, é caro. Ela disse, olha, eu deixei de pagar meu plano de saúde, que pra mim, assim, era muita coisa. Mas ele me traz qualidade de vida. Eu parei de ter aquelas crises, de bolar em hospital, de sentir dores, de tomar tramal, enfim... Eu já tomei até aquele outro lá que... não tô lembrada agora o nome. Ela falou, ele me deu tanta qualidade de vida que, amiga, eu tenho que ter todo mês esse dinheiro, sabe? E ela tá certíssima. E ela tem todo mês os R$600 guardado pra ter a consulta com ele.
Então tem coisas, gente, vocês não sabem o tanto que um corticóide faz mal. Para quem tem alergia, o tanto que isso faz mal para o corpo da gente, sabe? Então tem coisas que eu aprendi que investimento, né? Eu aprendi a fazer umas contas assim que eu digo, não, aqui... É investimento, não é gasto. Investimento, não é gasto. Então, assim, a gente tem que aprender, assim, a equilibrar, sabe? E equilibrar com sabedoria. Pedir sabedoria a Deus é sempre muito importante. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Tá? Acredito que foi muito importante esse momento, que as pessoas procurem. Qual é o teu Instagram? Leila Vasconcelos Nutri, tudo junto. Leila Vasconcelos Nutri, tudo junto. O teu, Nasa? O meu é NV Studio Concept. Eu vou dar esse porque eu tenho um outro de apoio, mas eu vou dar esse porque ele é o que tem mais seguidor. Mas não é difícil, é NV Studio, já aparece o meu. NV Studio. Se tiver alguma dúvida, pode procurar as meninas, elas são super acessíveis. Pode procurar um momento com a Nasa para relaxar, né? Ter esse momento de fazer essa limpeza no couro cabeludo, que é muito importante. Ou uma consulta com a Leila, que também é muito importante fazer essa investigação. Se não for cabelo, que seja, né? Que seja corpo, que seja lá o que for que está te incomodando. Às vezes, meu povo, até o intestino é um negócio que você tem que parar para se olhar, se analisar. Porque o intestino é uma coisa muito séria. Exatamente. E quando você não vai ao banheiro, é um negócio que atrapalha a tua vida, simplesmente, assim, em tudo. Teu humor, teu dia, teu trabalho, é Até horrível. a suplementação, né? Se você não tem uma absorção boa, você não vai absorver esses nutrientes que eu estou lidando através da suplementação, né? Então, tem que cuidar do intestino também. E eu queria também deixar uma dica para as pessoas que estão em casa. Quando vocês estiverem com esses problemas capilares, procurem um profissional, né? O que eu vejo mais acontecer é as pessoas irem em farmácia, comprar produto pronto, gastar o dinheiro com uma coisa que não vão resolver o problema delas, que são microdoses, doses muito baixinhas. E o que é que acontece? A gente precisa investigar a causa e tratar aquela causa. Muitas vezes o que tem ali não é o que você está tendo deficiência, então não vai resolver o seu problema. Então você precisa procurar um profissional, fazer os exames, a gente avaliar o que você tem deficiência, a gente suplementar e realmente resolver sua queda de cabelo. Porque realmente queda de cabelo é uma coisa que mexe muito com a autoestima das mulheres, né? E eu tô aqui com essas duas amigas profissionais queridas, maravilhosas, que podem resolver o seu problema, tá? Vou chamar um rápido intervalo e eu volto já já. Ó, estamos de volta, eu falei que era rapidinho, só ajeitar aqui o colar. Meu povo, tá feio esse negócio aqui. Nem ajeitou, André. Vem me ajeitar aqui pra tu aparecer. Vai não, ou ele não tá afim de... Ô, gente, ele não tá afim, eu sei o que é. Ele tá cansado, gente, passou a semana toda. Rapaz, não botou meu colar nem pra dentro, nem pra fora. Olha que esse negócio aqui, André. Ei, meu Deus do céu. Agora, não, vamos pra frente, vamos lá. Ei, pessoal, a gente vai falar agora sobre inteligência artificial e como usar essa ferramenta realmente de forma mais, não tem outra palavra, inteligente, né? Tô aqui com o Vinícius, que é engenheiro e é especialista em inteligência artificial. Vinícius, como não utilizar essa ferramenta de forma que a gente fique viciada nela, né? A gente quer utilizar ela de forma simples e fácil, mas aí não usa de uma maneira inteligente, vamos dizer assim. Isso, boa tarde a todos. Seja bem-vindo, tá? Pessoal da emissora. Bom, a inteligência artificial, ela chegou para, assim, facilitar, como uma facilitadora de processos de serviço que a gente mesmo faz diariamente, cotidianamente. Porém, existem algumas coisas que, com o uso e a disseminação da inteligência artificial, algumas pessoas estão passando do limite. Então, como usar ela de forma inteligente e como não usá-la, né? Sendo que é uma coisa nova.
Então, muitas pessoas estão achando que a inteligência artificial é um terapeuta, que a inteligência artificial pode ser usado como nutricionista, como médico, e esse é um uso que não é o correto você fazer. Você usar a inteligência artificial para facilitar alguns processos, como às vezes você trabalha com criatividade, né? É salutar você usar, né, para você ter mais criatividade, pedir algumas dicas ali para você se inspirar. Mas a inteligência hoje, no nível que ela se encontra, ela ainda assim ela pode cometer alguns erros, sim. Porque ela, de certa forma, ela fere o direito de imagem em alguns momentos, né? Assim, quando a gente pede para mexer em algumas imagens e tudo. Enfim, inclusive, eu já fiz algumas coisas, já pedi. Eu falei assim, ai, minha filha, que legal. Aí eu falo, faz isso pra mim. E a minha filha cursa arquitetura, né? Ela falou, a senhora tá doida, mãe, fazer um negócio... Porque a gente já é de uma outra geração, né? Ela tem 19 anos. E aí ela falou, você tá doida, mãe? Isso aí não pode não, porque isso aí é contra a lei e tal. E eu falei, não pode utilizar a imagem desse jeito e tal. E aí, assim, a gente acaba fazendo alguns tipos de recursos que não pode usar, né? Isso. Por exemplo... E aí, como saber que isso está errado, né? Pronto, essa é a grande questão, né? Para nós, da área da inteligência artificial, a gente tem um olho um pouco mais treinado para isso. Mas a cada dia que passa, até o fato conceitual da inteligência artificial, que nada mais é que ela aprende com ela mesma. Então, a cada dia que passa, a inteligência artificial fica mais inteligente. Coisas que antigamente eram mais fáceis de você identificar que era uma inteligência artificial, hoje está ficando um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, não é 100%, dá para reconhecer se alguma coisa é feita, um vídeo, principalmente vídeos, né, que estão nas redes sociais, principalmente a boca, a sincronicidade, né, do que está sendo dito e com o que você está vendo. Às vezes não bate o que aquele avatar de inteligência artificial, como a gente chama, né, que não é uma pessoa real, às vezes ela está falando uma coisa, mas a boca não está dizendo que é a que você está ouvindo. Às vezes não bate. E outras coisas é o olho. Então, às vezes o olho fica para um lado, fica para um outro, você consegue perceber, sim. Então, com relação até à segurança, porque a inteligência artificial, ela chegou para ajudar, mas a intenção é boa. Mas, como a gente sabe, existem pessoas que usam a inteligência artificial para dar golpes, que são chamados deepfakes. Uma pessoa ela pode pegar, sim, a sua imagem no seu Instagram, pode, através daquela imagem, ela vai animar aquela imagem, vai criar uma voz artificial e vai vender um produto que ela não vai entregar, por exemplo. Então, esse é um dos problemas, sim, que vem acontecendo com relação a golpes. Então, a parte da segurança não acredite 100% em promessas que são muito mirabolantes, né? Olhe, sim, com mais atenção aos conteúdos que vocês nas redes sociais consomem, né? Fiquem atentos à sincronicidade labial dos vídeos das pessoas que vocês consomem nas redes sociais, que dessa forma diminui um pouco os riscos de você cair num golpe, por exemplo. É importante, né? Não existe nenhum site, nada onde a gente possa verificar se aquela informação é verídica ou não? Sim. Existem sim sites, porque toda e qualquer inteligência artificial, a gente acha que não, mas ela deixa uma marca registrada, ela tem um padrão. Nós temos um padrão de fala. Qualquer profissional tem um padrão de fala, às vezes tem uma fala mais acelerada. Essa é uma marca humana nossa. A inteligência artificial, ela também tem sites, né, que conseguem reconhecer os padrões de outras inteligências artificiais.
eu não vou, logicamente, fazer propaganda de nenhuma, mas é só você pesquisar no Google a inteligência artificial que identifica outras inteligências artificiais ali no campo de busca. E ali você vai ter acesso, sim, a essas inteligências artificiais, que são capazes de reconhecer se aquele conteúdo que você está consumindo, ele é proveniente de uma inteligência artificial ou não. E com relação a textos, como eu reconheço se aquele texto é um texto do ChatGPT, por exemplo? Isso. Aí já é um assunto um pouco mais profundo, mas ele também tem outras inteligências artificiais, plataformas, que elas conseguem reconhecer se aquele texto ele é ou não é de inteligência artificial. Isso vem sendo também vamos dizer assim, não diria um problema, mas é uma coisa que uma das maiores plataformas que hoje é o Google, né? De pessoas que geram textos, geram artigos ali e promovem esses artigos, porque a cada acesso no blog de uma pessoa que está gerando um texto, dentro lá, ela tem a parte dos ads, né? Dos anúncios patrocinados. Então, as pessoas criam esses artigos textuais e a cada acesso que ela recebe, que ela tem naquele determinado site, ela vai ganhar por aquilo. Mas existem plataformas de inteligência artificial, como eu havia falado antes, no próprio Google você vai procurar lá e vai ter sim que você joga o texto, um primeiro texto e joga um segundo texto, ele vai fazer o comparativo desses textos e sim, eles têm um determinado padrão, porque os próprios generativos, né, pré-treinados, que a gente chama, são os GPTs, né, ele tem essa capacidade, ele tem uma marca de um padrão de uma forma que ele escreve. E esse padrão ele já é reconhecido por outras inteligências artificiais. E agora, Vinícius, vamos falar de coisas boas, né? E como a gente pode utilizar toda essa ferramentona aí de forma inteligente, de uma forma boa, de uma forma positiva, porque essa inteligência artificial, ela não veio só para, enfim, pro lado negativo, Exatamente. né? Ela veio também, eu acho que ela veio muito mais com um propósito positivo do que para disseminar de forma negativa, né? Exatamente. Nós, seres humanos, é que somos é que queremos dar um jeitinho, né? Exatamente. E aí, como é que a gente pode usar aí de forma legal? Pois bem, existem várias formas pelas quais você pode usar de uma forma legal essas inteligências artificiais. Se você trabalha com a criatividade, como eu disse, basicamente as inteligências artificiais, elas são o quê? Elas pegam um texto e transformam em fotos, em vídeos e em conteúdos. Se você trabalha com criatividade, você bater um print, por exemplo, do seu perfil no Instagram e pedir para que ele possa, melhorar por exemplo, a sua bio, é uma forma inteligente, uma forma produtiva de você... melhorar a bio? Dá para melhorar a bio? Sim, exatamente. É só você bater um print da sua bio e dizer para ele escrever uma bio no seu nicho, na sua área. Como você é jornalista, né? Se você pedir para ele escrever uma bio de jornalista, conta um pouco da sua experiência, ele vai sim transformar numa bio um pouco mais atrativa, né? Mas também tem outras formas. Por exemplo, tem pessoas hoje que monetizam escrevendo livros, por exemplo. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, mas elas não sabem colocar no papel. E é para isso que as inteligências artificiais são uma forma inteligente de usá-las. Como, por exemplo, ele consegue criar desde o sumário até os capítulos, e aí a pessoa consegue depois ilustrar isso em uma outra plataforma, né? Porque ela já vai ter o texto do livro, e lembrando sempre, não confie 100%. Revise antes, veja o que está sendo escrito, coloque os seus pontos ali, né? Com a sua marca, né? Melhore o texto, né? E
Aí, a partir disso, você, com esse livro criado, você pode colocar numa plataforma para vendê-lo, por exemplo. Você disse que tem um livro, está escrevendo um livro, né? Isso. É um livro que eu já comercializo fora do Brasil. A vossa esposa, digníssima, namorada, enfim, pode dar o Instagram do Vinícius pro Luiz? Pra gente Isso. colocar o Instagram dele aqui, pra gente conhecer um pouquinho do trabalho dele. E como você ajuda as pessoas com a inteligência artificial? Isso. As pessoas, geralmente, elas me procuram muito pelo meu próprio Instagram. Eu ainda não tenho um curso vendável, assim, eu faço os meus próprios conteúdos e eu revendo eles. E as pessoas muito me perguntam como que eu consigo fazer, ou como que eu faço, e eu consigo passar essas dicas, né, e até a forma de fazer para essas pessoas que me procuram, geralmente me procuram muito pelo Instagram. É como se você fizesse não vou falar um curso, mas eu vou falar uma mentoria. uma mentoria isso, particular. Isso. Né? Eu cheguei uma época a fazer mentorias, né? Uhum. Mas eu fazia, sabe como, Vinícius? Como? Com profissionais, assim, que tinham medo de falar no vídeo. Por exemplo, Certo. eu cheguei a fazer com psicólogas, dentista, e aí eu ensinava meio que elas a falar mesmo, para falar para o Instagram. Exatamente. E eu fiquei muito feliz, porque depois hoje eu acesso o Instagram dessas profissionais e elas estão lá falando, dando dicas, né? Enfim, conversando do jeito delas, né? Em cada um no seu nicho, né? Mas que destravaram. Eram pessoas que eram travadas para o vídeo, que não conseguiam se comunicar com o seu público, né? Aí falavam assim, Carelli, como você fala muito bem e tal, né? E eu fui lá e dava pequenas dicas e elas foram lá, colocaram em prática. Eu acompanhava umas 3 vezes. Falando, faz assim, faz assado e tal, fala assim, fala assado, faz o jogo de câmera e tal, no próprio celular mesmo, porque as pessoas hoje, elas precisam muito dessa comunicação no próprio Instagram ou no TikTok com o seu cliente, né? Para que, é como se o Instagram, o TikTok, eles se tornaram um currículo. Exatamente. Ó, eu, por exemplo, com a minha pequena mentoria, eu acho que você comunica pouco a questão Isso, porque... do IA, né? Isso, porque no meu Instagram... Como você aqui tá o pessoal, né? Esse é o meu Instagram pessoal, aqui em cima é a minha empresa, né, que é a IA Print Academy. No caso, hoje, eu estou trabalhando com um livro no espanhol, então aqui é onde as pessoas conseguem entrar e começar a ver o meu trabalho. Então, lá elas vão cair num funil de vendas e no final tem o meu livro que é baseado na lei da atração, né? Então, hoje eu comercializo um livro que eu mesmo construí com a inteligência artificial e eu... então você está ensinando pessoas a construir o seu próprio livro, é isso? Isso. Construir o próprio livro, às vezes através a pessoa... da inteligência com a inteligência artificial. Eu fiz 100% com inteligência artificial. Então, desde a parte ilustrativa, Luiz, você pode criativa... levantar mais um pouco? Gosto, mas eu acho sua voz linda. Sério mesmo, assim. Pessoas... Olha, agora eu vou dar a minha dica, tá? De como comunicadora, tá, gente? E eu acho que você pode falar um pouco mais sobre a inteligência artificial através de vídeo, entendeu? Você pode mostrar que você conquistou, que você é um cara que entende, tá? Mas você pode verbalizar e conversar com as pessoas que querem chegar até você, que tem... Como é que você vai fazer com que as pessoas cheguem até você? Através da comunicação. Isso, entendeu? porque... Através do teu conteúdo. Porque as pessoas, elas falam muito, né? Que a minha voz é muito grossa, então que eu poderia explorar mais inclusive, já isso, te dou um toque, assim, olha, já pega uns cortes do programa de hoje, já pega uns cortes, isso, já... né? Com certeza. E já coloca a minha aí. Filmmaker tá aqui. Já minha tá filmmaker aí. preferida tá aqui. Mas eu agradeço, sim. E porque, assim, ó, você tá no boom certo, no caminho certo, um cara mega inteligente, mega colocado.
eu tenho certeza que você tem muito mais para a gente explorar aqui. Acredito que quem não saiba de nada sou eu. Não, que isso. Sou totalmente limitada sobre o assunto. Depois eu quero tomar um café com você. Opa, vamos. Para a gente explorar mais, conversar mais. Para que eu possa entender um pouco mais sobre isso. Vai que de repente eu descubro aí como é que eu faço meu livro. Exatamente, né? Não é? Exatamente. E aí a gente descobre um pouco mais sobre esse universo e vem ensinar para você aqui no Todo Dia Sobral. Ah, com certeza. Não é? Se quiser, estou disponível também para a gente ter um papo um pouco mais profundo sobre o assunto, né? Que hoje em dia está cada vez mais difícil você ficar por fora desse assunto, né? Como se fosse, nós estamos passando por um período de, querendo ou não, uma revolução industrial. A inteligência artificial está chegando para ficar. É muito difícil, cada dia que passa está ficando mais difícil a gente dissociar ou negar a presença das inteligências artificiais. Porém, há ressalvas também, né? Que nem a gente estava falando sobre a segurança, sobre a questão, um pouco também da questão mental, né? Das pessoas não utilizar ela com moderação mesmo, como um apoio, mas não como uma direção de vida ali, né? Eu acho que a palavra equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio, exatamente. Equilíbrio é tudo, assim, é aquela Isso. coisa de que, uau, que massa que você sabe de inteligência artificial. Mas eu quero ver teu rosto ali. Eu quero ver você falando. Entendi. Exatamente, exatamente. Eu quero saber quem você é. Exatamente. Eu quero saber o que você sabe. O que você sente também. O que você sente. Eu quero te ouvir. Exatamente. Sabe? E eu... É que nem quando começou a televisão, o pessoal falou que o rádio ia acabar. E antes de ontem, a gente noticiou que a Rádio Jangadeiro, Sobral, ganhou um prêmio. E eu fiquei toda arrepiada, porque, tipo assim, a rádio não morreu? Não. Não morreu. A gente entra no carro e a gente liga o rádio. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é tudo com equilíbrio. Acho que tudo com equilíbrio. A gente vai continuar aí. Exatamente. Vai continuar aí com muito amor, com muita alegria. Que muitas pessoas me perguntam também, a inteligência artificial vai tomar o meu emprego? Não. Se você se especializar, não se ficar especialista em, mas se você usar com equilíbrio e souber utilizar, o seu emprego está salvaguardado. Agora, se você negar a presença das inteligências artificiais, provavelmente vai aparecer um profissional que sabe e que domina. Então... Já a segunda, viu? Vai para a bio dele. Já vai para a bio dele. Tem que botar uma foto dele, ou então a frase dele. Se você negar, você negar e ficar parado. Ficar parado. Repete, vamos lá. Fala com aquela câmera lá. Ok, aqui. Luiz, fecha para ele aqui, vai. Então, vamos lá. Se você tem medo de perder o emprego por uma inteligência artificial, pelo menos vá entender o que é inteligência artificial para você ficar por dentro, para nenhuma pessoa chegar, para você salvaguardar a sua vaga de emprego, né? Para uma outra pessoa que saiba mais que você não tomar a sua vaga de emprego. Tem que ficar por dentro, né? Tem que ficar por dentro. Não pode se fechar. Não pode se fechar. Eu acho que o negacionismo hoje, com relação às inteligências artificiais, ela não é uma coisa muito saudável. É bom você saber pelo menos o básico, pelo menos um pouquinho. A minha mãe, que é diretora de escola estadual, eu ensinei algumas coisas para ela. Ela utilizava de alguns artifícios ali para facilitar a coisa no dia dela. Ela que tinha que organizar, por exemplo, os horários dos alunos, dos professores, e eram muitos, né? Era uma escola que tinha muitos professores, assim. Então, para ela foi uma mão na roda, que o que ela demorava dias para fazer, ela fazia tipo em minutos. Isso para ela foi muito bom. Então, é bom sempre saber um pouco para você usar para você assim facilitar algumas coisas no seu dia, né? Mas que nem eu disse. Em vez de negar, por que não acolher? Por que não acolher, né? Não é? Exatamente. Em vez de negar a inteligência artificial, por que não acolher? Exatamente. Por que não abraçar? Exatamente. Porque o novo pode chegar. Exatamente. Né?
E aí, quando a gente se prepara para o novo, né? A gente já tem um monte, a gente tira um monte, assim, tá na fila de emprego. Aí eu tô preparada para o novo. Exatamente. Aí tem um monte que não tá. Exatamente. Aí a gente já pula para frente da fila. Que é o que eu digo sempre, Cariele, faça amizade com aquilo. Não queira, eu não, pelo fato de eu não entender nada, eu não quero nem ter contato. Faça amizade aos poucos com aquilo. Não é um fantasma, né? É porque quando a tua mente não está bem e a tua mente nega aquela situação, tu trava. Exatamente. Trava total. A mesma coisa tu olhar e dizer, aquele fulano, não fui com a cara dele, não. Gente, julgar isso é horrível. Porque tu não sabe nem quem é o fulano, mas tu não foi com a cara dele. Entendeu? Exatamente. Não foi com a cara do... Não bateu. O santo não bateu. Não fui com essa tal da inteligência artificial. Não, sai de perto de mim. Tu negou. Exatamente. Tchau. Tu trancou um monte de porta pra tua vida. Exatamente. É que as pessoas a maioria das pessoas que me chamam, né, no Instagram para conversar para uma ajuda, alguma coisa, elas têm, eu vejo que elas têm receio por não saber utilizar, então ela já fica assim, eu não sei, eu não quero nem me aproximar disso. E quando na verdade, né, o certo é você ir aos poucos, porque conteúdo gratuito tem muito para você se inteirar, e existem assim N possibilidades de você fazer amizade com isso. Recentemente, teve um adolescente nos Estados Unidos, o Zach Yadegara, se eu não me engano, o nome dele é Zach Yadegara. Aos 18 anos, sem uma equipe gigante de pessoas, de programadores, né? Ele criou um aplicativo por inteligência artificial que, quando a gente olha, é tão simples, mas o aplicativo, e para ele hoje, ele está faturando, a empresa dele, 1,4 bilhões, ou 1,4 milhões de dólares por mês. É um aplicativo simples, que ele simplesmente tira a foto do prato, da comida, e aquele aplicativo diz quantas calorias aquele prato tem. Vinícius, faz uma amizade sincera comigo. Vamos, com certeza. Olha, foi um prazer receber meu, você Cariele, aqui. Vamos tomar um café. Com certeza. Vamos me ensinar como é que faz esse livro. Qualquer novidade, traga pra gente, divida com os nossos telespectadores. Você será sempre, sempre, sempre bem-vindo aqui no Todo Dia Sobral. Especial. Obrigado, quero agradecer a todos vocês e a toda a equipe pela receptividade. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse quadro aqui no Todo Dia. E bora para um papo mais longo, vamos bater um papo, vamos tomar um café e aí a gente volta a falar de um jeito mais profundo, como fazer dinheiro com a inteligência artificial. Meu Deus do céu! Você é nosso convidado, ó. Você está sempre convidado a estar aqui conosco todo final de semana, ó. Beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau.